Muito bom dia. Espero que consigam estar a Yes, ver of course, it's okay. o meu ecrã. Okay, well, Bom, it's a shame I can't be there, but é it's a realmente uma pleasure that we pena can não still poder do it. estar aí pessoalmente, mas de qualquer das formas é um grande prazer poder estar convosco aí e ter a oportunidade de falar perante esta audiência. Aquilo que eu gostaria de discutir convosco tem a ver com a instabilidade proteica do vinho e a respectiva estabilização e as diferentes alternativas que temos para chegar a este objetivo, para atingir este objetivo. Em primeiro lugar, temos que perceber quais são as nossas proteínas meta, quais são as nossas metas em termos proteicas. Há umas que estão mais elevadas, que vêm das uvas e que vejam que a eletroforase esquemática e temos aqui várias rixas, cada uma delas corresponde a uma proteína e podemos ver que aquelas com uma maior concentração têm um peso médio abaixo, mas pode ser responsáveis pela instabilidade. E outros aspectos que também conhecemos e que são importantes para desenvolver alternativas para a estabilização do vinho é que estas proteínas têm uma atividade antifúngica e, portanto, são sintetizadas pela planta. E também são muito resistentes à proteólise, portanto não se degradam tanto e é por isso que muitas vezes continuam no vinho mesmo após a filtração portanto são algo acídicas, mas tendem a ser insolúveis mesmo após o aquecimento e o armazenamento. Mais informação que temos sobre estas proteínas é que cada uma delas tem uma temperatura específica, isto é, a temperatura de fusão, uma temperatura de fusão específica. E, portanto, nós, se analisarmos esta tabela, verificamos que após as análises das quitinases, TLPs e beta-glucanases, temos aqui os respectivos números. Agora, porquê é que isto é importante? Porque diz-nos logo que quando analisamos as proteínas através do aquecimento, o que implica pelo menos um aquecimento até 80 graus, e qual é o desenvolvimento após temperatura X, o que é que isto significa? Significa que nós verificamos qual é a estabilidade da proteína do vinho. E, portanto, como é que se forma esta turbidez? Nós verificamos que começamos com uma garrafa de vinho bastante claro, transparente e tudo bem. Mas, após um aquecimento, essas proteínas podem perder a sua estrutura original e dependendo daquilo que acontece, por exemplo, o transporte ou o armazenamento inadequado, portanto, pode haver uma alteração, isto é, há aqui uma perda de estrutura por parte das proteínas e isso vai, obviamente, afetar o produto. E há, digamos que, uma maior agregação e depois pode haver uma interligação com outros compostos oleicos do próprio vinho. E, portanto, é aqui que
é aqui que vemos que podem surgir os problemas. Portanto, é aqui que constatamos a situação no vinho. Ora, porquê é que é importante sabermos isto? Porque permite-nos encontrar ou identificar alternativas para esta situação. Pode ser uma solução alternativa, mas, enfim, em síntese, o que podemos dizer é que estas proteínas são carregadas positivamente, portanto, no pH do vinho. Sabemos que são altamente estáveis, com pH baixo, são robustas, resistem à proteólise. Mas também sabemos que elas se podem desdobrar devido ao aquecimento e podem tornar-se insolúveis ao longo do tempo. Agora, como é que sabemos toda esta informação e porque é que não a tínhamos antes? Bem, obviamente que podemos utilizar para compreender melhor toda a situação. Neste momento, a solução atual é a colagem de bentonite. Portanto, temos aqui uma argila portanto, como o peso é maior, acaba por ultrapassar a argila e, portanto, os resíduos ficam presos na argila. E este sistema é eficaz e é realmente bastante rápido. Porém, também sabemos que há outros efeitos menos desejáveis. Por exemplo, pode haver sedimentos realmente, em termos de perda de vinho, pode ir até ao 10%, o que é muito grande, por causa das filtrações, etc, etc. Portanto, isso depois vai afetar, obviamente, o preço do vinho. Isto não é reciclável, portanto, não sabemos. Não podemos utilizar depois. Também não é específico para proteínas, portanto, há os compostos que podem ser retirados e pode haver uma volatilização de outros compostos. Isto pode realmente levar a preocupações em termos de segurança alimentar obviamente, também temos a questão, eventualmente, de água, e isso pode ir contra determinada regulamentação que possa estar em vigor em determinados países. O que sabemos é que, em termos globais, o custo destes problemas pode atingir os $1.000 milhões por ano em todo o mundo. Aquilo que gostava de vos mostrar agora é algo que me parece bastante promissor. Há outros agentes que podem ser uma alternativa à bentonite. Estamos a falar na carrageenina, no zircónio, nos gilótios, os pó de grainha ou a quitina. Depois há também as enzimas protease, há algumas técnicas específicas para destabilizar as proteínas, por exemplo, a pasteurização, as micro-ondas, o tratamento de alta pressão ou o campo elétrico pulsado. Portanto, é evidente que os investigadores têm vindo a analisar diferentes possibilidades para encontrar uma solução eficaz para o problema. Deixem-me então centrar-me aqui nos zeólitos, que realmente parecem bastante interessantes e promissores. Têm um carregamento negativo do pH além disso, tem também a vantagem de não tem que ter uma preparação prévia, o que implicaria outros problemas logísticos. Estas investigações que têm vindo a ser levadas a cabo permitiram fazer uma análise ou um teste com 3 vinhos diferentes com os zeólitos,
verificámos fizemos uma análise não só da proteína, mas também da turbidez depois com a estabilização de bentonite. Nós conseguimos a mesma estabilidade com o geólito natural. Temos aqui uma variação de 4 a 6. Vamos lá ver. A vantagem aqui é que os vinhos podem ser totalmente estabilizados. Temos menos sedimento, menos borras que a bentonite e também é possível remover o potássio, o que pode ser importante para a estabilidade. As desvantagens, porém, são que pode haver doses mais elevadas, pode ser necessário doses mais elevadas e tem que haver uma aprovação por parte da OIV e os custos envolvidos ainda não são totalmente claros, mas ainda assim penso que esta é uma solução que pode ter pernas para andar no futuro. Uma outra solução é com a carasnina. Estamos a falar de polissacáridos que vêm das grainhas da uva vermelha. Podemos ver então como é que isto se desenvolve e podemos ver aqui este impacto sensorial e químico e verificamos que há temos aqui o que pode ir dos 40 aos 200 miligramas por litro, portanto uma grande gama de instabilidade e verificamos que aqui não há nenhuma proteína, portanto há aqui uma estabilização. Este sistema parece ser eficaz na remoção de proteínas e tem um baixo impacto sensorial e químico, portanto não houve alteração. Mas tem o aspecto negativo, é que se utilizar demasiado pode causar questões dos filtros de filtragem que podem afetar o vinho. Ouvi também recentemente uma proposta que nos vem da Austrália e estamos a falar de nanopartículas magnéticas. Estamos a falar de proteínas específicas do vinho. Qual era a ideia? A ideia é termos uma proteína específica através de uma liga, e isso é possível recolhê-los através de um magnete. Portanto, aqui a vantagem é que os sedimentos são praticamente zero. Os resíduos, de qualquer das formas, é sempre possível utilizar a proteína outra vez e o impacto na composição do vinho é realmente mínimo. Agora, a desvantagem, ou a principal desvantagem, é a questão dos resíduos potenciais no vinho. Obviamente isto também vai exigir uma aprovação por parte da OIV. Os custos ainda não estão totalmente claros e também a taxa alta de aplicação para estabilizar o vinho. Bem, é mais uma vez uma solução que pode vir a ser interessante no futuro. Agora, as grainhas, o pó de grainhas, isto tem vindo a ser valorizado como um produto extra desta indústria e que pode fazer com que, após uma secagem e torra a 180 graus, podermos ter um pó que, adicionado ao sumo de uva, ajuda a remover as proteínas. A vantagem deste sistema é que há uma estabilização parcial do vinho e também uma valorização de um produto residual, que são, no fundo, as grainhas. As desvantagens é que as doses necessárias são bastante elevadas, estamos a falar 20 gramas por litro, e os efeitos sensoriais que este processo possa ter ainda são ou não são totalmente conhecidos.
Portanto, há várias soluções que eu já referi, mas o que é claro para toda a gente que trabalha nesta área é que as enzimas por exemplo, a peptinase podem realmente ser utilizados sem efeitos colaterais, mas não há proteínas que podem fazer isto numa outra área, porque a temperatura de vinificação é mais alta, os substratos são mais fáceis de degradar e daí ser um cenário realmente mais complicado em termos de futuro. Ainda assim, tem havido ou há uma outra abordagem que já foi proposta há algum tempo, que é a seguinte: como sabemos que as proteínas são resistentes à proteólise, mas podem ser mais facilmente atacadas por enzimas, porque é que não aproveitamos então este conhecimento ou o facto de sabermos isto para tentar descobrir uma solução? Foi justamente isto que foi utilizado portanto, aquilo que foi decidido experimentar foi fazer um aquecimento em combinação com as proteases para ver qual era o resultado. Sim, esta a protease, ou através da pasteurização, a protease faz desenvolver as pepsinas e, portanto, temos aqui o caso específico da aspergilopepsina, que é importante. Este processo do aquecimento mais as proteases tem vantagens e desvantagens. As vantagens são que são apenas as proteínas que são termicamente instáveis é que são degradadas, não tem efeitos químicos ou sensoriais quando comparado com a bentonite e tem, obviamente, um custo-benefício. Mas temos que ter em conta a questão das temperaturas, porque, tal como disse, isto só afeta as proteínas instáveis, não é? Depois as desvantagens têm a ver com o equipamento que são necessários e o facto de ter também que ter a autorização da OIV. Uma outra um outro estudo que foi recentemente publicado na Austrália e propõe uma utilização da ultrafiltragem com calor e protease. O que é que eles propõem? Propõem uma espécie de sistema de émbolo com esta ultrafiltração, com uma concentração do vinho de cerca de 20-30%, e, portanto, o que é o pasteurizado é uma porção, apenas uma parte da produção total de vinho. Isto realmente tem as vantagens de permitir uma estabilização parcial do vinho sem alterações de monta na composição do vinho e tem um menor impacto nos voláteis. As desvantagens é que a tecnologia de membranas é necessária, esta tecnologia de membranas, e mais uma vez também é preciso ter a aprovação da OIV, tal como a aspergilopepsina, e não sabemos ainda se tem um impacto sensorial e ainda é necessário fazer uma análise de custos. Em síntese, eu diria que a informação que hoje existe está bastante dispersa e, portanto, temos que realmente ter mecanismos mais específicos
É evidente que há algumas alternativas promissoras, dependendo da fase de desenvolvimento em que se encontram. Estamos a falar na questão do pó das sementes, ou das sementes em pó, ou outros ligados a mais carragenina. Mas aquela que está, o estudo que está mais avançado é realmente a questão do aumento da temperatura em combinação com outra técnica que, em termos da fase final, que já está, já foi submetida ao OIV para autorização. É tudo o que tinha a dizer. Muito obrigado a todos, um agradecimento especial à Freitas Vilar e muito obrigado pela vossa atenção.